Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recrafitando. Então, gente, para quem está aqui há mais tempo comigo, com certeza lembra muito bem desse garrafão que eu fiz aqui, né? Se vocês ainda não viram, estão chegando agora, tem vídeo dele aqui no canal, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer algo bem parecido, tá? Com outra flor, só que eu vou fazer com um garrafão de vinho nesse formato aqui, tá? É um garrafão de 2 litros. Tá curioso para ver qual o desenho que eu vou fazer aqui? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E eu vou preparar o garrafão para receber a tinta com o primer batida de pedra. A batida de pedra, gente, é um selante automotivo que vocês podem encontrar em lojas de material de construção. E é sempre bom lembrar que antes de passar o primer, o vidro deve estar bem limpo para uma melhor aderência desse produto. Passei 2 camadas desse primer com intervalo de meia hora de uma camada para outra e aguardei secar. Em seguida, vou passar uma mistura de tinta PVA branca de parede com um pouquinho de tinta PVA laranja. É bem pouquinho mesmo, viu, gente, a quantidade de tinta laranja. A ideia aqui é fazer uma cor parecida com o salmão bebê. Aplico essa mistura na garrafa até a cobertura ficar perfeita. Por ser uma cor clara, eu precisei passar 3 camadas dessa tinta. Eu quero fazer aqui umas folhagens em relevo e para isso eu risquei à mão livre mesmo uma folha e um pedaço de papel. Vou recortar para servir de molde e vou passar esse desenho para a garrafa com a ajuda de um lápis. Eu vou usar a massa acrílica para fazer os relevos. Esse produto vocês também encontram em casa de material de construção. E para atingir a massa, eu uso tintas PVA. Para esse trabalho, uso as cores verde pistache e amarelo gema. Mas não se preocupem, porque todo o material estará na descrição do vídeo, junto com o link para aquele primeiro garrafão que eu mostrei para vocês na introdução desse vídeo. Ah, e não se esqueçam de dar uma força para o canal curtindo o vídeo, compartilhando para quem gosta de conteúdos como esse e deixando seu comentário. Sua participação ajuda a gerar engajamento e faz o canal crescer. E aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, assim você não perde nenhuma novidade por aqui. Como vocês estão vendo, eu já comecei a aplicação. Eu misturo um pouco de tinta massa, deixo ela no tom que eu quero, depois eu vou mesclando em tons claros e escuros. Faço parte da folha em tons mais escuros, em tons mais claros, como são as folhas na natureza. E para fazer as nervuras das folhas, eu uso um pente de cabelo que eu cortei e transformei em ferramenta por aqui. Passo sobre a massa, puxando de fora para dentro e criando relevos. E para finalizar, divido a folha ao meio com a espátula, mas não avança para frente não, que tem mais dica importante. E agora vem a dica mais importante, gente, aquela que ninguém fala, aquela que a gente só aprende fazendo ou paga muito caro para alguém ensinar. Observe bem o movimento das minhas mãos, isso é muito importante. Quando eu vou fazer o lado direito da folha, eu coloco a massa na espátula, empurrando a massa de dentro para fora. Venho com a espátula com a massa, apoio no desenho e puxo a espátula para dentro.
Quando eu vou fazer o lado esquerdo da folha, eu coloco a massa na espátula, puxando a massa de fora para dentro, venho com a espátula com a massa, apoio no desenho e empurro a espátula para fora. Fazendo dessa forma, vocês vão conseguir folhas com essas bordas em relevo altas e arredondadas. Resolvi também fazer algumas folhas amareladas e com relação à cor das folhas, vocês usem a criatividade. Aí já é uma questão de gosto pessoal. Aguardei a massa secar e com uma mistura de tinta PVA branca e verde pistache, eu fiz os caules das folhas. Passei um pouquinho de tinta dourada em alguns lugares das folhas para dar um charme e finalizei o garrafão com um verniz spray fosco, mas quem gosta de brilho usa um verniz com brilho. Isso também é uma questão de gosto pessoal. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês gostem. Eu adoro trabalhar com textura. Esses garrafões têm feito muito sucesso por aqui e podem sim ser uma fonte de renda extra. Lembrando que vocês podem usar essa técnica em várias outras superfícies, explorando vários tipos de ferramentas, cores e temas. Usem a criatividade. Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal e que estão sempre por aqui me apoiando. Gratidão por tudo. Um beijo grande e fiquem com Deus.